Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Lente Aberta. O assunto agora, imposto de renda. Comigo no estúdio está o contador Roque Andrade, da Conta Gestor Contabilidade. Eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui, porque, sinceramente, chega nessa época do ano, todo mundo fica de cabelo em pé com a declaração do imposto de renda. Eu acho que a comparação com o leão, embora ele não faça parte da nossa fauna, é mais do que justa, porque todo mundo teria medo se visse um leão andando por aí. E todo mundo tem medo do imposto de renda. Mas existe motivo para ter medo do imposto de renda? Em primeiro lugar, será que as pessoas não têm mais a restituir, ou seja, mais a receber do que a pagar? Tudo depende de cada caso, eu imagino, né? Mas existe alguma novidade, principalmente esse ano? Obrigado, Ney, primeiramente pelo espaço, pela oportunidade. Então, como você falou, para esse ano a Receita ela trouxe algumas novidades, mas não no sentido de benefícios financeiros para o contribuinte. O que veio de novidade esse ano é mais na parte operacional do sistema, ou seja, algumas facilidades que o sistema trouxe para a parte operacional, quem está fazendo a declaração. Uma outra novidade daí não muito vantajosa para o contribuinte é o fim da dedução da contribuição previdenciária, que deixou de ser dedutível para esse ano. Ou seja, mais contribuintes vão acabar pagando mais ou restituindo menos em função dessa mudança que teve para esse ano, né? Apenas recapitulando para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, Roque, quais são as alíquotas de contribuição de imposto de renda? A partir de que volume anual de dinheiro as pessoas passam a pagar para o governo? Certo. Então, a alíquota ele vai de 7,5% a 27,5%, né, conforme a faixa de rendimento do contribuinte, né, da pessoa física, rendimento tributado. Mas para fins do imposto de renda, ele se torna obrigatoriedade quem teve rendimentos anualmente acima de R$ 28.558,70, né? Outra situação para quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis acima de R$ 40 mil. Quem teve bens ou a posse de bens em 31/12/2019, né, superior a R$ 300 mil. Outra situação também, quem teve a questão do ganho de capital ou aplicação em bolsa de valores, né? Então, as alíquotas elas vão de 7,5% a 27,5%. Porém, existem algumas deduções que na hora de fazer o término da declaração, ele vai trazer lá qual que foi realmente a alíquota efetiva que esse contribuinte está recolhendo ou tendo a restituição do imposto. Uhum. A maioria das pessoas tem mais a restituir ou mais a pagar? Depende, assim, conforme cada situação, né? Por exemplo, se for o contribuinte, o trabalhador, tem alguns casos que há restituição, mas pelo fato de não ter mais algum tempo a correção da tabela do imposto de renda, que segundo o Sindifisco ela está defasada em 103% aproximadamente, então mais pessoas acabam pagando. Então, provavelmente o histórico para esse ano seja de mais pessoas tendo que recolher imposto. Porque o imposto ele já é recolhido na própria folha salarial, né? Eu digo, a alíquota de acordo com cada faixa de renda, né, o imposto já é recolhido direto na fonte, não é? Isso, exatamente. Então, agora, essa época é a época de fazer a declaração, que é o ajuste. Mas o imposto, realmente, ele para quem é assalariado, né, tem os rendimentos tributáveis, ele já acontece lá na fonte. Então, ou seja, cada mês trabalhado lá e recebido, já vem esse desconto do imposto. Aí, agora, nesse momento de fazer a declaração, ele vai fazer o ajuste. Por que é o ajuste? Porque a legislação prevê que, em alguns casos, ele pode ter a dedução do imposto. Então, aí, nessa parte da etapa agora da declaração, é que ele acaba fazendo o ajuste e vendo quanto, se ele vai ter a restituição ou se aquilo que ficou retido lá já é o imposto que realmente ele deveria ter pago. E para fazer a declaração do imposto de renda, as pessoas conseguem fazer em casa? Ou seja, baixando talvez o aplicativo no celular? É possível fazer isso? Não? Veja só, são situações e situações, né? Então, tem aquele caso do contribuinte que tem uma fonte pagadora, né? Ele não tem muitos eventos complexos, ele mesmo pode, né, fazer essa declaração. São 3 formas que ele pode estar fazendo essa declaração. Uma, baixando o programa da Receita, né, no seu computador. Não é necessário baixar aquele outro aplicativo, o Receita Net, porque agora ele já vem junto no sistema. Ele pode fazer através do programa do computador.
Ou ele pode fazer também pelo ECAC, através da declaração pré-preenchida, mas nesse caso ele precisa ter o certificado digital, né, nessa modalidade, ou pelo celular, baixando o aplicativo, o Meu Imposto de Renda, o app da Receita Federal. Né? Então, essas 3 formas que ele pode estar fazendo a declaração. Mas, por exemplo, se ele tiver alguma situação que ele esteja com dúvida, ele pode consultar aí o próprio site da Receita Federal, que ele tem o perguntas e respostas, mas para você ter uma ideia de quão complexo pode chegar essas dúvidas, lá existe 701 perguntas e respostas. Nossa. Então, ele é bem abrangente. E ele não conseguindo sanar essas dúvidas, aí a recomendação é que ele procure um profissional especialista, né, no caso um contador, né, que domina a parte da legislação para estar atendendo e solucionando a dúvida que ele tenha, caso ele não consiga fazer sozinho a sua declaração. No caso da declaração de renda de pessoa física, que a gente agora está falando de pessoa física, né? Sim. Nós temos que cobrança por parte das empresas de contabilidade? Eu sei que isso varia de um escritório para outro, né? Mas o seu escritório, por exemplo, cobraria quanto de uma pessoa que deseja fazer a sua declaração de imposto de renda e não tem habilidade para isso e reconhece? Eu, por exemplo, não tenho essa habilidade. Né? Então, a faixa de honorários, né, ele vai depender, né, daquilo quanto a complexidade de trabalho de cada declaração. Né? Então, você vai encontrar aí honorários a partir de 120, 150, então conforme a dificuldade, né, o volume de informações e a complexidade. Por exemplo, tem alguns casos de aplicação em bolsa de valores. Né? Já é uma declaração bem mais complexa, ou a questão do ganho de capital. Então, o valor de honorários, né, que é cobrado no mercado, ele varia, né, de acordo com o tipo de declaração, a complexidade, né? E aí também o que vai determinar o que o mercado, né? O pessoal que tem alguns que fazem a declaração, mas não são os especialistas, não são contadores, né? Então acabam também fazendo de repente um preço diferenciado, mas assim, na dúvida, consultar um profissional especialista, no caso os contadores, né? Bom, então a recomendação é essa, até para evitar problemas por conta do grau de complexidade que nós temos no Brasil. Né? Fazer a prestação de contas com um leão é complicado. Se a pessoa tem 2 empregos, 2 rendas, isso eu acho muito injusto no Brasil, talvez você possa me explicar por que acontece. Se um cidadão tem 2 empregos de R$ 1.500, ele vai ter que pagar imposto de renda. Mas se ele ganhar R$ 3.000 num único emprego, daí ele não tem que pagar. Né? Ou seja, provavelmente ele vai ter mais a restituir. Por que isso acontece? Então, veja só o que acontece. Quando eu tenho 2 fontes pagadoras e essas fontes pagadoras elas não incidem a base de cálculo na fonte, então uma fonte pagadora ela fez o pagamento lá dos rendimentos e aquele valor ele está abaixo da tabela, né, da tabela progressiva, então ele não sofreu a retenção, a incidência do imposto. Mesma coisa da outra fonte pagadora, né? Se for até o limite de 1.900, aproximadamente R$ 1.900, não tem a incidência do imposto de renda. Aí, quando eu vou para fazer essa declaração, que é o ajuste agora do imposto de renda, ele vai somar as 2 fontes pagadoras. Então, ao ele somar as 2 fontes pagadoras, ele vai ultrapassar aquele limite que elas individualmente estariam isentas, mas somadas as 2 elas acabam entrando na faixa de contribuição. E aí, nesse caso, que a pessoa às vezes toma uma surpresa que ela, né, porque ela não teve a retenção e aí ela tem que pagar. Aí a outra situação, por exemplo, ele tem mais rendimento já tributado na fonte, que é acima de R$ 3.000. Então, por exemplo, aí ele já vem na fonte dele. No ajuste, em princípio, é para ele já estar tudo certo. Pode ser alguma situação em que ele tenha a restituição por alguma outra situação lá de uma dedução que ele venha apresentar agora na declaração. Quem tiver maiores dúvidas, qual é o telefone de contato? O telefone de contato é o 42-3025-3991. 3991. 3991. 3025-3991. Exatamente. Roque Andrade, contador da empresa Conta Gestor Contabilidade, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, né? Obrigado pelo espaço. Nós encerramos o programa Lente Aberta neste momento. Um grande abraço e até a semana que vem.
Programa Lente Aberta. Apoio Armazene Baggio. Guarde tudo o que você quiser aqui. 3229-0038. E Box 101. O mundo da tecnologia ao seu alcance. 999-83-1404.